Bom, então continuando a nossa aula sobre diabetes mellitus, agora nós vamos falar do tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Então, relembrando as metas recomendadas pela SBD para o controle glicêmico: hemoglobina glicada A1C menor que 7%, tolerável 7,5 a 8,5 em idosos, glicemia de jejum menor que 100, eu posso tolerar até 130, pré-prandial menor que 100, posso tolerar até 130 e pós-prandial, 2 horas após uma alimentação, menor que 160, posso tolerar até 180. Essa tolerância, gente, ocorre principalmente nos grupos com risco maior de hipoglicemia, como crianças e idosos. Bom, primeira coisa no tratamento, e que é o mais difícil, educação em diabetes. Então, a gente precisa orientar a mudança do estilo de vida. Isso vai implicar a alimentação e a prática de atividade física. Então, a alimentação, restrição do açúcar, que é permitido para o paciente, são adoçantes. Não pode açúcar orgânico, açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar do milho, açúcar da beterraba, nenhum tipo de açúcar. Aqui são adoçantes. E a composição da dieta, gente, não vai ser diferente da dieta de uma pessoa que não tem diabetes. Maior parte da dieta deve ser composta de carboidratos, a gente precisa de açúcar. Sem açúcar a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue estudar. Mas é claro, nós vamos orientar a esses pacientes procurarem um carboidrato bom. Então, carboidrato de origem integral, evitar doces, evitar pães de padaria. Por quê? Porque todo açúcar refinado, todo carboidrato que não é integral, ele rapidamente é convertido em açúcar. Então, ele vai gerar uma sobrecarga de glicose no organismo e o organismo não vai ser capaz de consumir esse açúcar. Já o carboidrato integral, ele vai sendo convertido em açúcar lentamente e o organismo consegue metabolizar. Bom, somente 15 a 20% de proteínas, acima disso, prejuízo para o rim, e 20 a 30% de gorduras, sim, precisamos de gorduras. O ácido biliar, ele é feito de gordura, a vitamina D é feita de gordura, hormônios sexuais também. Mas gordura boa, gordura monoinsaturada, que está presente no azeite, no abacate, nas nozes. Não é a gordura saturada do sorvete, Enfim. Bom, atividade física talvez seja a mudança mais importante e, infelizmente, no ritmo de vida moderna, a mais difícil de conseguir. Ela melhora muito a sensibilidade insulínica, além do condicionamento cardiovascular. E sempre associar atividade aeróbica e de resistência, ou seja, musculação. Aquela ideia de que acima de 60 anos não faz musculação, isso é coisa do passado. Então, lembrar que a partir de 40 anos a gente começa a ter sarcopenia, perda da massa muscular. Isso aumenta o risco cardiovascular, isso aumenta o risco de doenças ósseas, então a gente precisa de musculação. Bom, lembrando aqui das alterações fisiopatológicas, então eu sempre gosto de colocar esse quadro do De Fronzo, porque se eu lembro da disfunção fisiopatológica, eu tenho essa imagem, eu lembro facilmente dos medicamentos disponíveis para tratar o diabetes. Então, os medicamentos antidiabéticos, eles podem agir aqui na absorção dos carboidratos, ou seja, no trato gastrointestinal, Ele pode aqui estimular a glicosúria, agindo aqui nesse defeito renal, Eles podem estimular a secreção alterada de insulina. Então, aqui, o que estimula a secreção alterada da insulina? Como nós vamos ver, são as sulfonilureias e as glinídeas. Mas também os inibidores da DPP-4 fazem isso e os agonistas do GLP-1. E aí, esses medicamentos, além de estimularem a secreção de insulina, eles inibem a secreção do glucagon, Então, eles acabam que ficam na frente aqui das sulfonilureias e das glinídeas. Nós temos os medicamentos que melhoram a sensibilidade periférica à ação da insulina.
Quando eu falo de sensibilidade periférica, lembrem que eu estou me referindo ao tecido adiposo, aqui, lipólise e músculo, né? Então, aqui eu vou ter metformina e glitazonas. Esses medicamentos também reduzem a produção de glicose no fígado, tanto a metformina quanto a glitazona. Só que tem uma diferença. A metformina tem ação principalmente no débito hepático de glicose e a glitazona principalmente na periferia. Por conta disso, eu posso associar essas duas classes, né? Sem prejuízo de ação. Eu vou somar a ação delas. Diferente aqui. Aqui, eu não posso associar uma sulfonilureia e uma glinida, porque elas agem no mesmo local, igualmente. Bom, então vamos lá. Então, eu posso dividir assim: medicações que aumentam a secreção de insulina, medicações que aumentam a secreção de insulina de forma dependente de glicose, além de promover a supressão do glucagon, e os que não aumentam a secreção de insulina, vão ter efeito em outro local, seja no trato gastrointestinal, né? Seja no rim, seja no fígado ou na periferia. Bom, então quem são as medicações que aumentam a secreção de insulina? Sulfonilureias e metiglinidas ou glinidas. Bom, como é que essas drogas estimulam a secreção de insulina? Lembram do metabolismo da liberação de insulina? Então entra a glicose fecha o canal de potássio, abre cálcio, entra cálcio, contrai citoesqueleto, libera, né? Libera insulina. Então, essas medicações, elas vão agir aqui no receptor que fica ao lado do canal do potássio, promovendo o fechamento desse canal de potássio, e aí nós vamos ter toda a sequência, como se fosse feita pela glicose. Despolariza a membrana, abre canal de cálcio, entra cálcio, contrai o cistoesqueleto, libera insulina. Veja, elas estimulam a secreção, não a produção. Então, eu tenho que ter célula beta funcionante para que elas tenham ação. Bom, e aí esse quadro é igual da diretriz, né? Então, as drogas, né? Sulfonilureias, nós temos várias no mercado. Nós temos a clorpropamida, que foi a primeira droga a primeira droga dessa classe, a glibenclamida, que foi a segunda droga dessa classe, e posteriormente vieram a glicazida e a glimeperida. Essas drogas aqui são ditas como de terceira geração, não só porque foram as últimas a surgirem no mercado, mas pelo seguinte: o receptor de potássio, gente, ele não está presente só na célula beta, ele está presente também, por exemplo, no sistema cardiovascular. Então, essas drogas também ligam ali naqueles receptores, né, desse sistema. A glicazida e a glimeperida não, elas são específicas para o potássio da célula beta. Então, acredita-se que elas não prejudiquem, né, o mecanismo autoprotetor do sistema cardiovascular, por isso que são ditas de terceira geração. Além disso, essas drogas causam menos hipoglicemia que as primeiras, pelo seguinte: essas primeiras drogas têm um tempo de vida maior, ligam no receptor e demoram para desligar, tá? E além disso, quando elas passam pelo fígado, o metabólito gerado também é capaz de ligar no receptor. Então, elas acabam ficando muito tempo agindo ali, o que não acontece com essas aqui. Bom, mecanismo de ação: aumenta a secreção de insulina. Contraindicação: gestação. Na gestação a gente não usa droga oral, embora tenha estudo com a glibenclamida, né? Insuficiência renal, claro, porque elas vão ficar ali, não vão ser excretadas, vão ficar muito tempo, o risco de hipoglicemia é menor. E insuficiência hepática, né? Porque elas são metabolizadas pelo fígado. Então, nesses casos eu não uso. Eu poderia colocar aqui também o DM tipo 1, né? Porque não teria ação. Efeitos colaterais: hipoglicemia e ganho ponderal. Vejam, todo medicamento que estimula a secreção de insulina vai levar ao ganho ponderal, mas não é um ganho ponderal ruim, não é do tecido adiposo visceral, é porque o paciente começa a captar mais glicose no músculo, então começa a recuperar o tecido adiposo bom e o tecido muscular também, né?
Bom, o efeito na redução da hemoglobina glicada e da glicemia de jejum. Reduz a hemoglobina glicada em torno de 1,5% a 2%, isso é um efeito muito bom, e a glicemia de jejum em torno de 60% a 70%. Então, isso é importante, né, para a gente saber quando a gente vai iniciar uma droga, dependendo do nível de hemoglobina glicada desse paciente. Bom, o outro grupo, que são as metiglinidas, que também estimula a secreção de insulina, né? Então, nós temos dois representantes, repaglinida e nateglinida, né? A repaglinida tem comprimidos de 0,5 miligrama, de 1 miligrama e 2 miligramas. E a dose pode variar desde 0,5 até 16 miligramas. A nateglinida só tem comprimido de 120 e a dose pode variar de 120 a 360. A diferença delas para a primeira classe é o seguinte, é que elas ligam e desligam do receptor do potássio rapidamente. Então, elas vão ser utilizadas para controle da glicemia pós-prandial. Então, eu vou usar essas drogas 3 vezes ao dia antes das principais refeições. Por conta disso, elas acabam sendo pouco utilizadas, né? Porque o paciente acaba ficando polimedicado. Vocês vão ver que o tratamento do DM tipo 2, como o princípio dele, ele inicia com resistência insulínica, a primeira droga a ser utilizada, que eu ainda vou falar, é a metformina, porque ela age nisso, né? E depois a gente associa, e geralmente quando a gente associa uma droga que tem um outro efeito fisiológico, por exemplo, estimula a secreção de insulina, e aí a gente acaba optando por uma sulfonilureia, né? Ou um inibidor da DPP-4 ou um agonista do GLP-1, mas dificilmente por essas drogas. Bom, mecanismo de ação, aumenta a secreção de insulina, utilizada para controlar a glicemia pós-prandial. Contraindicação as mesmas das sulfonilureias, efeitos colaterais os mesmos. Aqui elas são um pouco menos potentes em reduzir tanto a hemoglobina glicada quanto a glicemia de jejum, mas porque o efeito dela principal é na pós-prandial, né, e não na de jejum. Bom, agora vamos falar aqui das drogas que, além de aumentar a secreção de insulina, promovem a supressão do glucagon. Quem são elas? Inibidores do DPP-4 e os miméticos ou análogos ou agonistas do GLP-1. Bom, então relembrando o efeito incretino. Toda vez que nós comemos, liberamos incretinas no trato gastrointestinal, que ao chegar no pâncreas vai estimular a produção de insulina de forma glicose dependente, a gente precisa comer, e suprimir a produção de glucagon, tá? E mais, né, efeitos in vitro mostram que além desses dois efeitos, né, dessas duas ações, o GLP-1 parece estimular a diferenciação e diminuir a apoptose da célula beta in vitro. Olha que legal. Eu não estou falando aqui de cura do diabetes, mas fica aquela esperança de diminuir, né, a evolução dessa perda de células beta nesse paciente, ok? Bom, só que tem um problema, e isso é para nos proteger da hipoglicemia, né? Então, em cerca de 4 minutos, o GLP-1 é inativado por essa enzima, DPP-4, D-peptidilpeptidase 4. Então, a gente produz GLP-1, isso é no indivíduo normal, não estou falando no diabético. O GLP-1 estimula a minha produção de insulina, mas em 4 minutos eu já não tenho mais ação do GLP-1 porque ele foi inativado pela DPP-4. E aí surgiram então os inibidores da DPP-4, né? Porque o diabético produz o GLP-1. Então, ele toma um inibidor, que geralmente é uma vez ao dia, ele comeu, produziu GLP-1 e esse GLP-1 não é inativado porque o inibidor impede a ação da DPP-4, tá? Um segundo problema, gente, é o seguinte: o diabético produz GLP-1 sim, só que em quantidade menor. Então, olha aqui o traçado do diabético e o traçado de uma pessoa que não tem diabetes. Então, olha o GLP-1 do diabético e olha o GLP-1 do não diabético, né?
Bom, então falando dos inibidores da DPP-4, no mercado nós temos a sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, linagliptina e alogliptina. São as gliptinas. Então, o mecanismo de ação é o aumento do nível de GLP-1 com aumento da síntese e secreção de insulina. Olha, aqui eu estou falando em aumento da síntese, não só da secreção de insulina, além de redução do glucagon. Contraindicação é uma hipersensibilidade, né? Ou seja, uma alergia ao medicamento. Efeitos colaterais. É raro, mas o paciente pode apresentar náusea, cefaleia, uma reação semelhante à faringite e infecção urinária. E outros benefícios é o seguinte, não esquecer, aumento da massa de células beta em modelos animais, né, que isso foi demonstrado in vitro, e efeito neutro no peso. Apesar de estimular a secreção de insulina, o paciente não ganha peso. Então, isso é importante também para o paciente diabético. Bom, com relação aos miméticos ou análogos ou agonistas do GLP-1, hoje no mercado nós temos a exenatida. Essas drogas, gente, uma desvantagem é que elas não são orais, são subcutâneas. E aí no mercado nós temos a exenatida, que precisa ser aplicada 2 vezes ao dia, né? A exenatida normal. Ou existe também a exenatida de liberação lenta, que é aplicada 1 vez na semana. A liraglutida, que ela é aplicada 1 vez ao dia. A lixenatida, que também é 1 vez ao dia. E a dulaglutida, que é 1 vez na semana. Então, é o análogo do GLP-1, né? Então, ele vai agir lá no receptor do GLP-1, estimulando a síntese e secreção de insulina, além de reduzir o glucagon. Contraindicação, hipersensibilidade ao componente do medicamento. Efeitos colaterais. Gente, o GLP-1, ele causa uma gastroparesia, além também de agir lá no hipotálamo, no centro da fome, reduzindo a fome. Então, hoje, também é um medicamento utilizado no tratamento da obesidade. Como ele causa essa gastroparesia, ele pode levar náuseas e vômitos no paciente. E hipoglicemia, principalmente quando associada a secretagogues. Outros benefícios seria a redução do peso, que é importante. Reduz também a pressão sistólica, acreditamos que por conta da perda de peso, além do aumento da massa de células beta em modelos animais. Bom, por fim, os medicamentos que não atuam, não aumentam a secreção de insulina. Então, agora eu vou falar dos sensibilizadores da ação da insulina, metformina. A classe chama biguanida, mas só tem um representante, né? Da pioglitazona, que a classe chama glitazona ou tiazolidinediona, mas também só tem um representante. Da carbose, que vai agir no trato gastrointestinal, diminuindo a absorção de glicose. E dos inibidores SGLT2, que vão agir lá no rim, estimulando a glicosúria. Bom, então, sensibilizadores de insulina com ação predominantemente no fígado, a classe é biguanida, o representante é a metformina. Gente, a metformina, aqui eu vou cobrar dose, tem que saber usar, porque é assim, é o primeiro medicamento, né? Então, a metformina, a gente poderia colocar aqui 500 miligramas a 2.550 miligramas. Pode ser usada 1 a 3 vezes ao dia. Então, a metformina existe a metformina normal e a metformina de liberação lenta, que é a apresentação XR. O nome comercial dela vale a pena citar, que é o Glifage, né? Então, a metformina normal, a gente só encontra na apresentação de 850 miligramas, tá? Ela dura no máximo 8 horas, então a gente acaba utilizando 3 vezes ao dia. A metformina de liberação lenta tem na apresentação de 500 miligramas, 750 miligramas e 1.000 miligramas. Então, basta usar 1 vez ao dia. E aí a gente pode começar com 500 miligramas, se não for o suficiente, aumentar para 750 miligramas, se não for o suficiente, aumentar para 1.000 miligramas e se não for o suficiente, 2.000 miligramas ou 2 gramas. Por quê? Porque os estudos mostram que a metformina, sendo ela de liberação lenta ou não, a eficácia máxima é alcançada com a dose de 2.000 miligramas.
Acima de 2.000 miligramas, a gente soma efeito colateral, mas não eficácia. Só que, quando só tem disponível de 850 miligramas e você tem que usar 3 vezes ao dia, então a gente acaba não tendo a opção de chegar nessa dose de 2.250 miligramas. Bom, mecanismo de ação. Reduz a produção hepática de glicose, né? Também tem ação na periferia, no músculo e no tecido adiposo, diminuindo a absorção de glicose e a lipólise. Mas a ação principal é aqui. Contraindicação, gravidez, insuficiência renal e hepática. Efeito colateral é a nível do trato gastrointestinal. Então, a gente sempre começa com a dose menor, 500 miligramas ou 850 miligramas, e orienta sempre a usar após a refeição, após o jantar. Então, a gente vai começar, seja 500, 850 miligramas após o jantar. Depois de 2 semanas, não atingiu meta e o paciente não está mais tendo efeito, né, desconforto abdominal, aumenta essa dose, tá? Mas antes disso, não. Se você começar com 1 grama para esse paciente não vai voltar com você, porque vai falar, nossa, me passou um medicamento que fez mal. Outros benefícios, diminuição de efeitos cardíacos, então tem trabalhos mostrando que melhorando a sensibilidade da insulina, diminui o risco cardiovascular desse paciente. E ela acaba melhorando, claro, melhorando essa sensibilidade à insulina, o perfil lipídico e contribui também para a diminuição do peso. A metformina, gente, ela é utilizada em outras situações. Ela hoje é utilizada para pacientes pré-diabéticos, aqueles pacientes com tolerância alterada à glicose, porque parece reduzir o risco de evolução para os diabetes mellitus. Não é o que mais reduz, não é o mais eficaz. O mais eficaz é a mudança no estilo de vida. Mas, como nem sempre o paciente consegue aderir a essa mudança de uma forma ideal, a gente acaba associando a metformina. Ela também é utilizada na síndrome dos ovários policísticos, porque muitas vezes essa síndrome está associada com resistência insulínica a nível dos ovários, né? Então, muitas mulheres que têm dificuldade para engravidar fazem uso da metformina, pois ela favorece a ovulação. E é utilizada na esteatose hepática, né? Também, principalmente a esteatose hepática decorrente da síndrome metabólica. Um cuidado que a gente tem que ter é que o uso crônico reduz a absorção da vitamina B12 no ilho distal, então vale a pena dosar a vitamina B12 nesses pacientes. Bom, então vamos lá. Sensibilizador de insulina com ação predominantemente na periferia. Aqui a classe é glitazona, o único representante é a pioglitazona. 15 uma vez ao dia, 15 a 45 miligramas ao dia. Mecanismo de ação: aumenta a sensibilidade à insulina no músculo e no adipócito, né? E também no hepatócito, mas com uma eficácia menor. Contraindicação: gravidez, insuficiência hepática e insuficiência cardíaca congestiva, classe 3 e 4. Por quê? Porque elas causam retenção hídrica. Então, na insuficiência cardíaca congestiva, né, classe 3 e 4, a gente não usa. Pode causar também anemia, ganho ponderal e existem trabalhos mostrando que aumenta o risco de fraturas. Então, cuidado pacientes que têm osteoporose também, né? Claro que isso é com uso crônico. Um detalhe, esse ganho ponderal não é um ganho ponderal da gordura visceral. Aqui é o tecido adiposo bom, né? Então, ganha no quadril, ganha nos braços, mas chega a ganhar até 2, 3 quilos e às vezes para uma mulher isso é importante. Outros benefícios. Como ela é um sensibilizador, ela também pode ser usada naqueles pacientes pré-diabéticos, ela vai melhorar o lipidograma, reduz o espessamento médio intimal carotídeo e a gordura hepática também. Então, naquele paciente que não tolera a metformina, ela é uma boa opção, não só nesse paciente diabético ou pré-diabético, mas naquele paciente com esteatose hepática. Bom, agora é inibidor da alfa-glicosidase, o único representante é a carbose, que vai ter ação ali no trato gastrointestinal. Né? A carbose tem comprimidos de 50 e 100 miligramas, a dose é de 50 a 300 miligramas. E o que ela vai fazer? Ela vai retardar a absorção dos carboidratos, tá? Pelo trato gastrointestinal. Então, ela deve ser usada
durante as refeições, as 3 principais refeições. A ação dela vai ser principalmente na glicemia pós-prandial, assim como as glinidas, que nós vimos lá na frente. Contraindicação é gravidez ou alguma patologia, eu poderia acrescentar aqui, do trato gastrointestinal, né? Efeitos colaterais, como elas prejudicam esse retardo, essa absorção do carboidrato, o carboidrato fica ali na luz do intestino, então gera meteorismo, que pode ser desconfortante e desconfortável, além de flatulência e diarreia. Muitos pacientes acabam não tolerando e por conta disso a gente tem que começar bem devagarzinho, 50 miligramas só após uma refeição, se for necessário 50 miligramas após 2 refeições, se for necessário 50 miligramas após 3 e aumentar devagar. Então, por conta disso aqui, pelo fato de ter que usar várias vezes ao dia, acaba que ela é uma droga pouco utilizada por conta da adesão, né? Isso já está comprovado cientificamente, quanto menor o número de vezes que o paciente precisa utilizar o medicamento, isso melhora a adesão dele ao tratamento, facilita a vida dele. Outros benefícios seriam também nesse paciente pré-diabético, ela também melhora o perfil lipídico, porque acaba retardando também a absorção de gorduras, ela também tem efeito na redução do espessamento médio intimal carotídeo e, consequentemente, na diminuição dos efeitos cardíacos. Bom, outra classe seriam os inibidores SGLT2. Eu acho que eu não coloquei aqui fisiopatologia, gente, mas eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia. É porque eu tirei diretamente da diretriz, então vocês vão ver que a gente vai focar na diretriz. Mas se vocês pegarem o VILAR, vocês vão poder aprofundar um pouquinho na fisiopatologia. Então é o seguinte, o SGLT2 é a proteína que carrega essa glicose, tira ali do túbulo, né, proximal, ali no glomérulo e traz de volta, né, para a corrente sanguínea, aumentando essa hiperglicemia. Então, foi desenvolvido os inibidores do SGLT2. Lembrando que o SGLT2, ele não traz de volta só a glicose, não, ele também traz sódio, tá? Então, outros benefícios, né, quando a gente inibe, é a redução da PA, porque esse paciente também deixa de absorver sódio. Mas aí a gente tem que ter cuidado em pacientes que tenham hipotensão ortostática, né? Bom, quem são os representantes da dapagliflozina, empagliflozina e canaglifosina? Então, o mecanismo de ação é o inibidor do SGLT2 no túbulo proximal renal. Contraindicação é uma disfunção renal moderada grave. O que é isso? Uma taxa de filtração glomerular menor que 45 ml por minuto. E efeitos colaterais, como aumenta essa glicosúria, então, se o paciente não tiver uma higiene adequada, pode favorecer infecção genital e infecção urinária e, claro, poliúria, né? E aí a gente precisa orientar. O fato de ter uma infecção genital ou infecção urinária não significa suspender a droga, não. Significa orientação, educação desse paciente, melhorar a higiene, tá? Trata e orienta com relação à higiene. Bom, e mais, como perde glicose é calórica, tem ação também na perda de peso. Não é tanto quanto o GLP-1, mas esse paciente perde peso. Aqui a gente não pode utilizar como um medicamento para tratar a obesidade. Não, tá, gente? Não age lá no centro da fome. E uma coisa muito boa dessas drogas, gente, elas têm efeito protetor cardiovascular igual ou superior a uma estatina, tá? Isso é uma coisa recente. Então, o GLP-1 também tem esse efeito cardioprotetor. Então, nesse paciente que já tem um risco cardiovascular aumentado, é uma droga muito boa para associar. Infelizmente, tanto eles quanto os agonistas de GLP-1 são drogas caras e que não estão disponíveis na rede pública. Mas se o paciente tiver condições, são drogas excelentes desse ponto de vista. Essa preocupação com o sistema cardiovascular surgiu, não é do tempo de vocês, mas antes, eu vou voltar aqui, existia outro representante dessa classe aqui, glitazona, tá?
que foi retirado do mercado. Por quê? Porque aumentou muito os eventos, né, cardiovasculares, de morte e infarto não fatal. Mas não foi um efeito de classe, foi um efeito de droga específica. E a partir desse momento ela foi retirada do mercado, eu acredito que em 2007. Até então tinha-se a preocupação de estudar a droga só com relação à eficácia em baixar a glicemia. A partir daí, veio a preocupação de estudar a droga com relação ao efeito a nível do sistema cardiovascular. E aí, nesse estudo, como essas drogas são mais recentes, viram que além de não ter efeito prejudicial, tinha um efeito cardioprotetor, diminuindo o risco dos eventos cardiovasculares nesses pacientes. Gente, então, vocês viram que são muitos medicamentos. E agora, como escolher, né? Uma medicação que vai agir na resistência insulínica, na falência progressiva das células beta, né? Que são os inibidores da DPP-4 ou os agonistas do GLP-1, ou uma medicação que vai agir nos múltiplos transtornos metabólicos, somando na dislipidemia, como a metformina, a pioglitazona e a carbose. Não posso esquecer também da relação direta entre nível glicêmico e doença cardiovascular. Então, tenho que ter uma droga que seja eficaz, que o paciente possa adquirir, né? E que o paciente possa aderir a esse tratamento. E não deixar de considerar para isso os valores da glicemia de jejum, da glicemia pós-prandial. É uma droga que precisa agir na glicemia pós-prandial? Aí eu tenho as glinidas e a carbose. Do valor da hemoglobina glicada. Não esquecer das comorbidades associadas e as reações adversas e contraindicações dessas drogas. Então, pacientes que tenham osteoporose, que tenham insuficiência cardíaca, eu não vou optar pela glitazona. Levar sempre em consideração o peso e idade desse paciente. Então, paciente acima do peso, eu vou dar preferência pelas drogas com efeito neutro no peso ou que levem a perda ponderal. Exemplo, efeito neutro. Inibidor do DPP-4, que ajuda a perder peso, metformina, os agonistas do GLP-1 e os inibidores do SGLT2. Lembrar do custo da droga, da preferência do paciente, da eficácia e do risco de hipoglicemia. Bom, associação entre hiperglicemia e perda de peso sinaliza a deficiência de insulina. Nesse caso, os mais indicados são aqueles que estimulam as secreções de insulina. Isso é só uma dica. Então, aquele paciente que está perdendo peso, tem deficiência insulínica. E aí, eu vou utilizar uma droga, né, que estimule a secreção de insulina ou a própria insulina nesse paciente. E lembrar que, na presença de doença cardiovascular, os mais indicados, de acordo com os últimos trabalhos, seriam os inibidores SGLT2 e os agonistas do GLP-1, claro, se o paciente tiver condições. Bom, esse é o algoritmo de tratamento do diabetes mellitus tipo 2, que não tem na diretriz. Eu recebi na SBD em casa, eu posso até levar para vocês xerocarem, que é um anexo da diretriz, mas e quando eu fui ver a diretriz, gente, não tem, facilita assim, né? Então, por exemplo, pacientes com manifestações leves, hemoglobina glicada menor que 7,5 e glicemia de jejum menor que 200, eu vou orientar a mudança de estilo de vida e começar a metformina. Olha aí a metformina. Isso aqui eu vou cobrar de vocês vão fazer lá no ambulatório. Agora, se o paciente tem manifestações moderadas, né? Hemoglobina glicada entre 7,5 e 9, mas menor que 9, e glicemia de jejum entre 200 e 299, mas menor que 300, só a mudança do estilo de vida e metformina não são suficientes. Eu preciso já começar com dupla terapia, metformina e outro antidiabético oral. Isso vai depender de uma série de fatores: peso, custo, né? Comorbidades associadas, enfim. Manifestações graves. O que é manifestação grave? Perda de peso significante é manifestação grave. Aqui a gente vai ficar em dúvida. O que é manifestação leve? O que é manifestação moderada, né?
porque acaba que aqui são os sintomas inespecíficos, então a gente acaba se guiando mais por esses valores mesmo. Está perdendo peso, hemoglobina glicada acima de 9, ou glicemia de jejum maior que 300, esse paciente precisa de insulina. Gente, está carimbado na testa dele, vocês não podem errar. Seja uma insulinoterapia parcial ou intensiva, isso a gente vai ver na aula de insulinoterapia. Parcial, eu vou usar somente uma insulina, vou fazer só a cobertura basal desse paciente. Eu não vou usar uma insulina rápida para fazer a cobertura das alimentações, a cobertura prandial. Insulinoterapia intensiva, além de usar uma insulina de ação longa, que vai fazer a cobertura basal, eu vou usar uma insulina de ação rápida nas alimentações, tá? Bom, eu vou reavaliar esse paciente em 1 a 3 meses. Isso vai depender de como esse paciente estiver. Então, aqui, olha, tudo bem, eu posso avaliá-lo com mais tempo. Aqui não, com menos tempo. E se ele não atingir as metas que nós falamos lá na frente, introduzir um segundo ou um terceiro antidiabético oral ou a insulina, né? Se ele já tiver com 2 ou 3 drogas. Bom, e aí é assim, a diretriz coloca uma sequência de drogas, né? Assim iniciar se for possível, porque geralmente esses pacientes estão acima do peso. Então, assim, nos Estados Unidos, eles já iniciam ou um agonista ou inibidor SGLT2. Infelizmente, essa não é a nossa realidade. E aí, em segunda escala, inibidor DPP4, soma o sensibilizador da insulina, a metformina, né? E, por fim, o estimulador da secreção da insulina, giglinidas ou sulfonilureias. Acaba que no Brasil, vocês vão ver no SUS, é a nossa realidade. O que nós temos no SUS? Metformina e uma sulfonilureia, que é a gliclazida. Então, a nossa opção é essa, começar a metformina ou já iniciar a metformina e a gliclazida, que o nome comercial é Diamicron. Aí, desse aqui eu vou cobrar também de vocês o nome e a dose. Tá? Bom, é isso. Até quarta-feira. Bom estudo para vocês.